Professor Renato Biral, o senhor foi aluno da terceira turma de odontologia, o senhor se formou em 1962. Como é que era o curso de odontologia na sua época? Em vez de eu falar do começo da turma, eu vou falar da formatura. Então, eu sou formado, eu sou da terceira turma, entrei na faculdade em 59, mas fui me formar em 62. Só que me formei em 62, a colação de grau foi somente em 63. A colação de grau, naquela época, era pomposa, era uma coisa assim fora de série. Não sei se vocês têm, mas isso foi feito, um pequeno filme a respeito da turma formando. E quem foi o presidente da solenidade foi o professor Carlos Henrique Robertson Liberali. E tudo com o Liberali era dessa forma que eu falei, grandiosa, pomposa, porque ele era um cara pomposo. Ele era um cara que falava bem, falava de forma objetiva e não falava e falava de forma contínua. Ele era uma pessoa muito culta. E na mão dele, as coisas sempre iam da melhor forma possível. O professor Liberali fazia com que todos os professores participassem da formatura. Os professores vinham, participavam com beca, com toga, que era uma capa vermelha aqui em cima, principalmente os responsáveis pelas disciplinas, né? E os assistentes com a beca comum. Todos os alunos presentes, como é hoje, com beca também, segurando o barrete na mão, que é o chapéuzinho, né? E o patrono da minha turma, só para vocês terem ideia, foi o Francisco Salgou Castilhon, que na época era o prefeito da cidade. O paraninfo foi Alfredo Reis Viegas, que era do Departamento de Odontologia Social. E o orador da turma era o José do Carmo Batistuso. O início do início foi assim. Não sei se vocês sabem que em Piracicaba já existia uma faculdade de odontologia. E era a Faculdade de Farmácia e Odontologia de Piracicaba. Não era com F, era com PH. Ela funcionou de 1920 a 1933. E como que foi o Washington Luiz que homologou a faculdade para que o diploma valesse no Brasil inteiro, ficou sendo Faculdade de Odontologia de Piracicaba, de Farmácia e Odontologia de Piracicaba, Dr. Washington Luiz. Mas na época do Getúlio, por uma ação política, por problemas políticos, a faculdade foi extinta. E assim como ela desapareceu por uma vontade política, ela reapareceu também com vontade política. Então, na época, existia o Jornal de Piracicaba, que existe até hoje, só que o seu diretor era o Dr. Lossoneto. E o Dr. Lossoneto era um incentivador para que a faculdade de odontologia voltasse. E ele, pelo jornal, e contando com o estímulo do Rotary, de Lions e de outras entidades, ele fez com que Jânio Quadros se comprometesse a montar uma faculdade de odontologia em Piracicaba. E o Jânio ganhou e honrou o compromisso no sentido de que a faculdade fosse montada. E já em 57, isso se deu de forma concreta. E ele já nomeou o professor Liberali para vir e instalar o curso. E isso foi feito a toca de caixa. O Liberali, como eu disse anteriormente, era uma pessoa culta, de visão larga, profundo conhecedor pedagógico e sabedor de todos os problemas existentes para a fundação de uma faculdade. E dizem que quando o Jânio Quadros apresentou a quantidade de dinheiro orçamentário para ele, ele falou, mas com isso eu não sou capaz de montar uma faculdade de odontologia. E ele disse, olha, é por isso que eu estou dando a faculdade para você montar, porque é só esse dinheiro que eu tenho.
Eu acho que você tem essa condição. A faculdade foi criada como um instituto isolado do ensino superior. Então, naquela época, faculdade mesmo, só existia a universidade, só existia a USP. As outras faculdades eram nesse sistema. Até que depois foram criadas a Unicamp e a Unesp. O professor Liberali, um detalhe, ele não era dentista, ele era farmacêutico. Era professor na Faculdade de Farmácia, na USP de São Paulo, já era catedrático, e veio para Piracicaba e trouxe para implantar a faculdade o professor Merzel e o professor Nóbilo. O professor Merzel ficou incumbido de montar as conhecidas como disciplinas básicas biológicas. E o professor Nóbilo como as disciplinas técnicas de odontologia. Me lembro do quadro de disciplinas existentes que eu cursei naquela época, e isso aí não variava muito de faculdade para faculdade, porque eram feitas em cima exatamente de padrões internacionais de conhecimento. Então era adicionado no curso de odontologia anatomia, que envolvia uma grande parte da anatomia do corpo como um todo, depois a anatomia da cabeça, de uma forma melhorada, e anatomia dental, que isso sim era dado de uma forma muito detalhada. A histologia, de uma forma semelhante. Era estudado os tecidos do corpo humano, mas quando chegava na cavidade oral, era detalhado. Além da anatomia e histologia, tinha a microbiologia, foi o meu primeiro local de trabalho. Tínhamos também a patologia, fisiologia, bioquímica e materiais dentários. Essas disciplinas todas eram instaladas e dadas de forma estanque. O que é importante de dizer que existiam essas disciplinas. E as outras disciplinas? Bom, as outras disciplinas foram instaladas gradualmente conforme os alunos que tinham entrado na primeira turma iam progredindo na carreira do curso odontológico. É que quando o senhor entrou, em 59, ainda não tinha acontecido a primeira formatura, né? Primeira turma. Não. E, inclusive, a primeira turma estava entrando no terceiro ano. Né? Então, quando eles entraram no terceiro ano, daí que foi criada a dentística, cirurgia bucomaxilofacial, próstese fixa, próstese removível, periodontia, endodontia, odontopediatria, ortodontia e clínica social. A formação dos primeiros dentistas está correlacionada, por incrível que pareça, com o espaço físico que existia. Então, o governo do Estado se incumbiu de dar o apoio financeiro necessário para a instalação da faculdade. Mas as instalações propriamente físicas, propriamente ditas, coube ao município. E o município fez da seguinte forma: comprou um prédio já existente, que era o Externato São José, só que nesse local, que tinha mais ou menos uns 2.000, 2.200 metros quadrados, depois a FAUP ampliou um pouquinho, passou para uns 2.500, mas nesse local já funcionava uma escola, que era a Escola Normal Rural. Então, na verdade, o que a faculdade tinha era metade do espaço. Nós pegamos o lado direito e foi para lá que nós fomos ter as primeiras aulas. Enquanto isso a Escola Normal Rural passou a providenciar a sua mudança. Isso ocorreu até o final da minha turma, isso ocorreu até o final de 59. Quando ocorreu esse final de 59, que eles já tinham mudado, começaram as reformas. As reformas que eram feitas naquele prédio eram substanciais, porque era um prédio velho, praticamente feito todo de madeira,
carregado de cupim, e que inclusive chegava a comprometer a estrutura do próprio prédio. Então o que foi feito? Começaram as reformas de trocar os pisos, trocar o piso desde o piso de baixo, do piso intermediário, tudo foi trocado, tudo foi melhorado. E com a saída da escola normal, rural, passamos também a usar as partes correspondentes e também fazendo reformas. Quando a minha turma se formou, já tinha uma grande parte tudo pronto, porque no que tange a planejamento, havia um responsável, que era o Dr. Lauro Natali, que era uma pessoa de planejamento e de organização, porque geralmente ele conseguia fazer muitas coisas nas férias, e quando o aluno saía, não tinha, quando voltava já estava pronto. Quando eu me formei, exatamente, e essa formatura foi, a solenidade foi, no anfiteatro que existe no prédio central. Era 20 alunos apenas, que era a minha turma. Então, quer dizer que comportava no anfiteatro parte da turma, os convidados dele e os convidados da própria faculdade. A faculdade, nesse meio de tempo, passou a ocupar a parte total, então, como eu disse, a outra metade que estava faltando. Mas mesmo assim o espaço era pequeno. Mesmo assim era insuficiente. E o que aconteceu então? A ideia de comprar, de anexar, de desapropriar algumas casas do quarteirão, próximas à faculdade, e lá instalar um outro edifício de 3, 4 ou 5 pavimentos para abrigar de uma forma melhor a faculdade. As desapropriações saíram, as pessoas mudaram, as casas foram demolidas, o terreno foi aplanado, mas na hora de sair o projeto propriamente dito, surgiu a ideia de que, e a possibilidade, lógico, de virmos aqui para a Avenida Limeira, num terreno que teoricamente seria cedido pela congregação da Exalc. Então, o que foi feito? Como a faculdade lá estava pequena mesmo, foi feito um grande galpão e que abrigava pelo menos umas 10 salas. E essas salas foram ocupadas por docentes. Cada um, uma disciplina, reunia, punha umas carteiras, era um lugar que ele podia corrigir prova, estudar, preparar a aula. Bom, como é que era a parte do conteúdo das disciplinas que eram cursadas? Como eu falei, as disciplinas eram estanques. O que quer dizer isso? Por exemplo, microbiologia era dada no primeiro ano. Então, você ia dando os conteúdos de microbiologia e os alunos iam assimilando aqueles conteúdos que eram fornecidos. Citologia bacteriana, as doenças causadas por bactérias, abordava-se o problema da microbiologia oral, que é vasta, né? E os alunos ficavam com isso, mas não tinham uma aplicação imediata. Da mesma forma, eles estudavam anatomia e não tinha aplicação imediata. Porque, por exemplo, materiais dentários, que também era adicionado no primeiro ano, só era visto o que era necessário quando o aluno estava ingressando no terceiro ano da escola, que era a hora que ele chegava na clínica. Por quê? Porque lá que ele ia ver prótese, lá que ele ia ver dentística, que eram os materiais que eram ensinados no primeiro ano. A reestruturação não ocorreu no meu tempo de faculdade, ela ocorreu no tempo da faculdade aqui. Quando observou-se que, em primeiro lugar, precisava ter certeza que tudo que era ensinado realmente era necessário para manter o curso de odontologia. E, em segundo lugar, tentar colocar as coisas de uma tal forma e tal ordem que fosse possível ao aluno correlacionar de imediato as coisas. Então, como é que foi o nosso curso? Nosso curso foi baseado em disciplinas estanques.
recebíamos os conteúdos e no momento oportuno aplicávamos aqueles conhecimentos que foram recebidos no primeiro, segundo ano e às vezes recebido também no terceiro ano, aplicava no quarto. E assim, daí por diante. Até que fossem cumpridas todas as disciplinas e as pessoas que fossem gradualmente passando de um ano para outro, colava grau. Naquela época também se reprovava. A minha turma começou com 20 alunos. 2 desistiram no meio do caminho, ficaram 18. Mas éramos 2 alunos de turmas anteriores que tinham tido problemas e não tinham conseguido, às vezes problemas pessoais, às vezes problemas médicos, ficaram para trás e se formaram conosco. O senhor conheceu e teve aula com os primeiros professores da Faculdade de Odonto. Sim. Quem que o senhor lembra, que o senhor pode citar aqui, que memória o senhor tem desses primeiros professores? O senhor citou o Liberale, o diretor, mas os seus professores do curso? Muitos dos meus professores do curso, alguns já se foram, outros ainda estão presentes e já são pessoas de idade, né? Mas, por exemplo, um dos professores que me lembro muito bem, que todo mundo gostava de ir na aula, era no professor Daruge, esse Daruge da Odonto Legal. Porque o Daruge da Odonto Legal, quando ele veio para Piracicaba, ele veio para adicionar a anatomia. Porque nós tínhamos um professor chamado Emílio Salzano, que já era de uma certa idade, e para ele não interessava muito, porque para ele era cansativo ficar em Piracicaba. E o Darude chegou já tinha um certo conhecimento de anatomia, porque ele veio de Ribeirão. E era muito boa as explanações e as aulas dele, e era muito assim gratificante estar presente, porque ele explicava, ele tinha uma voz boa, todo mundo entendia. Se o aluno não estava enxergando, ele levava a peça pertinho do aluno para mostrar o que era. Já, por exemplo, na histologia, sempre quem foi referência foi o Merzel. E o Merzel sempre foi uma pessoa, assim, muito objetiva. E da forma que ele é objetivo com as pessoas até hoje, ele era nas aulas. Só para conhecimento, desde aquela época, era fornecido aos alunos uma caixa de lâminas que você ficava responsável por ela, porque essas lâminas custavam dinheiro. E você podia entrar na sala de microscopia, se tivesse desocupada, e ficar olhando as lâminas das estruturas que ele tinha indicado. E ele exigia também que fosse feito como se fosse um campo redondo, que seria a imagem do microscópio, o desenho da célula. Daí entregava para ele. Alguns faziam uns desenhos bons, outros faziam umas coisas meio estranhas. Mas ele tinha a pachorra de falar ok, falar, mas não estou entendendo, esse tipo de coisa. A patologia tínhamos o Vidal e tínhamos o professor Martinelli. O professor Martinelli ficou uns 2 ou 3 anos só na FOP. Na fisiologia nós tínhamos o professor Benhur Carvalhais de Paiva. Ele era um médico cardiologista que tinha na cidade e o assistente dele era cirurgião dentista, que era o Nermano Escobar Ferri. Na bioquímica tivemos o professor Otto Krokomo, professor da Exalc, e vivo também. Em materiais dentários, o professor Hunk, que eu não sei se alguns de vocês conheceram, mas o professor Hunk e o professor René Guerrini. Os dois muito organizados, muito objetivos e muito severos. Quer dizer, sabe, não sabe, vai levar problema para casa. Quando esses alunos que ingressaram na primeira turma chegaram no terceiro ano, paulatinamente foram instaladas as faculdades, as disciplinas. Então, por exemplo, na semiologia e na radiologia, ficou um ex-aluno nosso como responsável, que era o Dr. Nivaldo Gonçalves. Está vivo também até hoje.
Na dentística, tínhamos, que era a que mais era importante na época, uma das mais importantes, né, das disciplinas, porque mais de 80% que o dentista vai fazer está relacionado à dentística. Nós tínhamos o professor Dalton, o professor Ayrton de Moraes, a Angélica Doce Másculo e o professor Josué. Na cirurgia nós tínhamos o professor Inés, o professor Mozart, o professor Noracilde e o professor Jonas. O Noracilde, inclusive, foi ex-aluno da escola. Na prótese total fixa e removível, tínhamos o Nóbilo, o Vail, Gentil, Saíde. Na periodontia, tínhamos o professor Walter Daruge. O Walter Daruge era irmão do Eduardo. E eles vieram de Ribeirão. Na endodontia, tínhamos o Nascimento, que também era de Ribeirão Preto. Um detalhe, as disciplinas eram formadas de uma forma interessante, por orientação do próprio Liberale. Então, por exemplo, na patologia, englobava todas essas disciplinas que eu acabei de dizer. A periodontia estava próximo, muito próximo à patologia, a endodontia também. E quando foi que essas disciplinas se abriram mesmo para serem lecionadas, elas foram divididas. Então os professores saíram dessas áreas para dar por si só as disciplinas que cada um tinha que ministrar. Na odontopediatria, nós tínhamos o professor Moisés Friedman, mas quando eu era diretor, na época que eu fui diretor, em 1990, 94, um desses anos, ele veio me pedir um atestado de que ele tinha lecionado na faculdade, que ele era pessoa de moral ilibada e que uma pessoa séria. E ele foi embora para Israel, porque ele era da nacionalidade de origem judaica. Na ortodontia, nós tínhamos o professor Carlos Miller de Araújo e um outro professor que ficou conosco alguns anos, mas depois também desistiu e voltou e era de Campinas, era o professor Van Zuben. Na odontologia social só tinha duas pessoas, embora tivesse um monte de matérias para selecionada, que era o professor Viegas, não é? E o professor Tumangue. O professor Viegas, que foi o nosso paraninho, e o professor Tumangue, que auxiliava ele. Como é que vinham esses professores? Eram professores que já trabalhavam em outras faculdades e vieram para a FOP a convite desses dois professores iniciais, com certo conhecimento, mas assim, não com uma trajetória já estabelecida de professor universitário. Vieram também colaborar conosco, mas ainda galgando os degraus da carreira universitária. O professor Liberale é uma pessoa de uma visão profunda. Então, na ocasião, me lembro que ele estava conversando com o professor Plínio, que eles eram inseparáveis amigos, e ele já vislumbrando o futuro, ele dizia, olha, vamos observar bem nossos ex-alunos, porque o futuro está na mão deles. E o que ele queria dizer com isso? Vamos observar bem. O professor Liberale era um homem de posturas. Ele queria saber de professores que fossem homens de verdade, ilibados, homens verdadeiros. E aí, na ideia dele, o professor e o pesquisador, ele formava numa outra oportunidade. E assim, ele criou uma estrutura que funcionava da seguinte forma. O aluno, ainda como aluno, ele ingressava na disciplina que ele tinha assim, a predileção, como monitor. E lá ele ficava, auxiliava em algumas aulas, auxiliava em materiais didáticos. Tinha aluno até que dava aulas. Eram excelentes professores já natos. Posso até mencionar um deles, que era o professor Visioli. Ele era aluno, mas o Visioli acho que era uma pessoa assim superdotada.
porque ele era capaz de dar aula, ele era capaz de dominar, ele era capaz de se expressar adequadamente, e punha a aula na mão dele e a aula saía e saía bem. Porque as primeiras aulas nunca saem boas. E depois de monitor, ainda tinha uma outra etapa para ser cumprida. Quando o indivíduo já se formava, ele ia para como ser um instrutor voluntário. O que ser instrutor voluntário era? Nada mais é que fazia as mesmas coisas que o monitor fazia, só que já era formado. Então, as características, inclusive de convivência desses professores, eram analisadas. O cara que tinha uma boa convivência, não era encrenqueiro, essa coisa toda, que tinha uma moral boa, né? Acabava sendo convidado para ingressar no quadro da FOP. E esse ingresso, ingressava como instrutor mesmo, só que nessa altura como instrutor contratado. Só para ter uma ideia, para dar uma ideia das coisas, da primeira turma, nós tivemos, acredito que 11 professores que acabaram sendo contratados. Na segunda turma foi um pouco menos, uma metade mais ou menos. Na minha turma, que nós éramos em 20, foram 13 alunos. E todos os 13 ficaram aqui na faculdade. Da sua turma, o doutor Luiz Valdrigue, que foi diretor. Valdrigue, diretor nosso. O Matias Witt, outros professores também aqui, né? Então, Pacheco era nosso professor, Osberti, que é falecido, Edir Piedade, que é falecido. Então, Batistuso, que também é falecido. Todos eles foram da minha turma. Todo mundo que ingressou nesse tipo de programa, sim, se saiu muito bem. Porque permaneceram na faculdade, faziam o que gostavam, alguns ficaram em tempo integral, outros ficaram no regime de 20 horas. E como é que era o regime no que as pessoas entravam? Porque, mesmo como instituto isolado, existiam certas regras. Por exemplo, no fim de 5 anos de contratado, a pessoa devia apresentar doutoramento. O que era, como é que era feito esse tipo de coisa? Bom, os contratos na época eram de 2 anos. E renováveis por mais 2 e mais um que o cara fazia, no qual o cara devia apresentar o doutoramento. E o que era analisado? Bom, era analisado o desempenho dele como professor, como pesquisador. Trabalhos apresentados, né, como pesquisador, apresentações em congressos, palestras, cursos ministrados fora da faculdade, o curso ministrado na própria faculdade. Então, analisava-se o desempenho do professor. O que era assim considerado um desempenho muito bom eram aqueles professores que conseguiam, entre outras coisas, publicar trabalhos no exterior. Porque quando publicava assim no Brasil mesmo, tinham entre os professores um dito que falava assim, que isso aí é trabalho paroquiano. Quando era trabalho que era publicado no exterior, eram trabalhos assim mais elaborados. Essa história de fazer doutoramento fez com que muitos desistissem. Porque muita gente tinha consultório, muita gente morava fora da cidade, tinha que viajar. Outros por problemas familiares, tinha mulher fora, no local de origem ainda, de onde ele veio, e então começava a ficar muito complicado a elaboração dessa tese. E esses professores que estavam sendo recém-formados e entravam no esquema de instrutor voluntário, foram tendo chances e foram sendo contratados pela faculdade. Então, veja que a quantidade de professor que foi contratado, imaginando que as turmas tinham em torno de 20 alunos, era relativamente grande, como foram meus primeiros anos aqui na FOP. Bom, eu fui trabalhar na microbiologia, a convite do grande mestre Plínio Alves de Moraes. E também a convite, com a concordância do Dr. Pedro Bertolini.
esses dois me deram uma mão que não está escrito em gibi nenhum. Porque o contrato saiu logo. Saiu primeiro que os outros. Até 63, nós fomos professor em tempo parcial. Em 68 fizemos a tese de doutoramento e em 69 passamos para a tempo integral. Nesse meio de tempo, a mudança de um professor para outra área não era tão incomum. Nessas disciplinas separadas, tinha a endodontia, que eu citei, que era lá da patologia. O Valdrig também era da patologia. E ele, juntamente com o Nascimento, com o Oreste Benatti, vieram montar a endodontia. E eu acabei sendo convidado para ir trabalhar com esse grupo. Na endodontia, logo o professor Valdrig assumiu, quem era o coordenador geral era o Oreste Benatti, que era também o nosso ex-aluno da primeira turma. Mas ele trabalhava, ele era de Rio Claro, trabalhava e o tempo corrido, ia sendo corrido, e passou assim certas chefias para o Valdrig. Então, e por solicitação da medicina oral, do departamento de medicina oral, nós fomos convidados para ir para a endodontia. E fomos. Quem me deu uma mão muito grande na endodontia foi o próprio Valdrig. Porque o Valdrig, embora ele tenha um jeito que sim, fala calmo, baixo, ele é muito incisivo. E a gente sempre tende a procurar desviar de concursos, porque concurso não é fácil de fazer mesmo. Concurso é terrível. Você tem que apresentar a tese, você tem que fazer o trabalho, você convida pessoas para vir julgar a sua tese. Alguns vêm e criticam mesmo. E as coisas são complicadas. Ninguém gosta de ficar exposto a nada, né? E o Valdrig, então, queria que todo mundo que estava lá na endodontia fizesse esses concursos. Então, houve uma época que ficou na endodontia. O Oreste, que continuou sendo, assim, um tipo de pessoa de um grau superior. O Valdrig, que na verdade comandava as coisas. O Antônio Abbe, que também era da minha turma, mas já estava com eles. O Joelis, que também já estava com eles, e Renato Biral, que estava chegando agora. Em 79 eu fiz a livre docência, em 82 professor adjunto e em 86 professor titular. Essa de professor titular é uma coisa que era meio temerosa, e até hoje. Exatamente porque você ingressa na parte permanente da Unicamp através de duas portas. Ou no doutoramento, ou quando você faz professor titular. O que é esse? Por que é temeroso? Porque você abre o concurso para outras pessoas virem concorrer com você. Então, se aparecer pessoas que queiram concorrer e ocupar o seu lugar, elas podem vir. A Unicamp certamente não vai dispensar ninguém, mas você vem para os graus mais assim, de 12 horas, de 20 horas, e acaba o outro ficando no seu lugar e ocupando o lugar que você estava. Fazer tese naquela época não era fácil. Sabe como é que eu fazia a tese naquela época? Tem ideia? Olha, as pessoas tinham que bater em stencil o que ia ser imprimido. É nos 80, né, o senhor está contando isso? Então, existia dois tipos de stencil, dois tipos de mimeógrafo. Um a álcool e outro que era de graxa preta. E o datilógrafo tinha que ser um datilógrafo tão bom que ele não errasse as palavras. Porque se errasse uma coisa, pulasse uma linha, tinha que bater o stencil inteirinho outra vez. E isso era terrível. Quando você queria, por exemplo, um trabalho, copiar um trabalho, nem todos tinham na biblioteca. Você pedia uma separata e o autor mandava a separata para você. Ou você, se não achasse, o professor falasse que tinha feito o trabalho, falasse que ele já tinha esgotado as separatas, você tinha que fazer uma cópia. Só que não era xerox.
era uma cópia chamada Thermofax. Essa cópia era uma cópia meio rosada, e com as letras ruins de ler, difícil de ler, terrível. Até que chegaram os computadores. E nós fomos atrás dos ditos cursos computadores. A faculdade tinha alguns computadores de 8 bits, da Itautec. Para física, para matemática, isso aí já não interessava mais, porque eram computadores lentos. Mas para nós interessava, porque ele tinha um redator bom. E você, por exemplo, podia bater, esqueci tal palavra. É só abrir o espacinho e botar a palavra que você esqueceu lá. Queria pegar o parágrafo de cima, passar por debaixo e voltar e refazer tudo. Era fácil. Mas apareceu um problema nesse meio de tempo. As pessoas acabavam fazendo as cópias no computador e queria que todas as cópias que eles iam utilizar na tese fossem impressas no próprio lugar onde que ele estava sendo processado. Então vinha o cara e pedia, fazia uma tese com 100 páginas e pedia 20 páginas de cada. E era uma quantidade excessiva. Então falava, não, você pode vir aqui, nós fazemos a primeira para você. Depois você leva essa aí e faz um xerox. E faz um xerox e manda encadernar. Porque senão ficava tudo na costa de quem fazia as cópias. Era terrível. Na época, a gente trabalhar com computador era uma coisa interessante. Porque tudo que se fazia era assim, um avanço para a gente. Então eu me lembro bem quando a gente comprou o disco de 40... Era de 20, né? Então, mas parecia que era um salto que a gente estava dando. E a uma certa ocasião, a Unicamp fez uma compra significativa de computadores. E eu escutei numa reunião do conselho diretor que cada unidade ia receber 2 conjuntos com 12 computadores e cada 12 um servidor. E mais do que rápido, aprontamos aí a parte de baixo da faculdade para receber esses computadores. Daí convidei quem estava distribuindo os computadores, porque eles queriam fazer assim, os computadores iam mais para física, iam mais para matemática, para aquelas áreas lá que eram mais ligadas, que precisavam de computadores mais sofisticados. Mas havia a promessa do reitor de quem fizesse já ia recebendo 2 unidades dessas. E nós fizemos. Mas porque naquela época, também, quando a gente conseguia alguma coisa, sempre era muito significativo, porque acho que todos os diretores que passaram por aqui falaram a mesma coisa. A faculdade tinha um problema crônico. Qual era? Falta de dinheiro. O senhor, o senhor teve esse privilégio, o senhor foi aluno nos primeiros turmas do prédio antigo, e o senhor acompanhou toda a mudança, né, desde as ideias até mesmo a mudança física para esse prédio aqui, né? Antes mesmo de ser diretor, mas o senhor já era professor. Sim. O senhor lembra como foi aquela transição? Eu era uma das pessoas que gostava de vir aqui visitar o prédio. E às vezes vinha de sábado, às vezes vinha de domingo. E a prédio estava se formando ainda. Você pensa que é uma estrutura tremenda essa faculdade aqui. Quando eu for levar essa estrutura do prédio para ser aprovado pelo governador de então, ficaram com medo de levar o projeto inteiro. Levaram só metade do projeto. Porque afinal você estava saindo de 2.500 metros quadrados para vir para um prédio de mais de 17 mil metros quadrados. Na época que o prédio ficou pronto, poucas faculdades tinham essa estrutura que tem essa. E veja que até hoje ela tem um ar majestoso, né?
Inauguração em 76. 77. 77. Viemos para cá. Não vieram, as áreas vieram em etapas. Em etapas, né? Primeiro essa parte veio, né? Sim, a Depois, básica. A parte clínica. Tinha todo um monte de biombo que impedia que os alunos fossem para lá, porque estava sendo montada a clínica, essa coisa toda. Né? Clínicas, acho que 79, né? Foi um pouco depois, né? Foi pouco depois. Lá no Prédio Velho, nós tínhamos a clínica de 20 equipos, mas tínhamos duas, porque de início foi uma só. E é interessante contar um pouco a história da clínica do Prédio Velho, porque a clínica do Prédio Velho não veio de imediato para onde está a clínica realmente, que ela foi instalada e efetivada depois. Ela foi instalada de uma forma provisória. Numa das salas que hoje, se fosse hoje, corresponderia onde estava a disciplina de prótese. E era uma sala relativamente grande, de uns 12 metros por 10 metros, mais ou menos. Cabia 10 equipes. E os primeiros alunos iam trabalhar nessa clínica que era provisória e adaptada. Extremamente adaptada, tudo era adaptado. Me lembro uma ocasião que foi ter uma aula de cirurgia e os alunos, que eram inclusive eu, ficava querendo olhar o que estava acontecendo lá dentro, como é que ia ser essa aula. Então os pacientes eram cobertos com os campos, né, para deixar a boca somente aparecendo, e os alunos iam trabalhar em cima disso. Mas era tão apertadinho que um dos alunos foi levantar a cadeira, isso conta-se, não sei se é verdade, que foi levantar a cadeira e o paciente reclamou de dor antes mesmo de ser anestesiado. E era porque a mão dele ficou impressa com a guspideira. Então, eram coisas que contavam, deve ser verdade, não sei. Na sua carreira, como o senhor contou aqui, quer dizer, desde a sua formatura de 62, o senhor já atuou como professor aqui, né, em vários momentos, microbiologia, nos anos 70 já na Endo, e antes de se aposentar, o senhor teve esse privilégio de ser diretor da FOP. Uhum. Né, o senhor foi o 6º diretor da faculdade do ano de 90 a 94. Isso. O que o senhor destaca da sua gestão, que o senhor lembra e queria contar? Antes de ser diretor, eu fui diretor associado do Simonides. Mas em matéria de política, sempre fui assim meio longe disso. Nunca quis me meter com política, nem com política universitária. E a convite do Simonides, acabei aceitando e acabei sendo o diretor associado. E como diretor associado do Simonides, ele me incentivava. Vamos fazer tal, vamos fazer tal. E íamos fazer as coisas do jeito que ele programava. E o Simonides é uma pessoa assim, muito inteligente e uma capacidade programadora significativa. Tudo que eu aprendi em política universitária, aprendi com o Simonides. Inclusive, quando eu fui candidato a diretor, quem mais fez propaganda foi o Simonides. Tanto é que a gente foi eleito em primeiro lugar pelos alunos, pelos funcionários e pelos professores. Comigo, eu trouxe o professor Hipólito. O Hipólito me auxiliou demais, como também me auxiliaram demais os professores Ranali, Batistuso e o Alexandre Paulino. Porque naquela época a prefeitura não era dos funcionários, não tinha um cargo, um setor desse tipo que nem tem agora. Era então, docente, né? Eram docentes. Então o Ranalho, o Batistuso e o Paulino foram os coordenadores de campo daquela época, né? Quem me ajudou demais nessa época foi o professor Tales, que depois veio a ser diretor também. Ele deve ter mencionado isso, que ele foi um dos que implantou o curso de pós-graduação em clínica odontológica. Ele falou isso. Isso resultou assim em uma certa economia para a FOP. Porque os alunos ficando aqui mesmo, de uma forma ou de outra, eles sempre nos ajudavam, ou de nos dar aula de clínica,
ou mesmo nas disciplinas pré-clínicas ou aulas teóricas. Numa faculdade sempre falta tudo. Por quê? Manutenção tem que ser uma coisa que você tem que estar vigilante. Pode ser que nesse momento aqui nós estamos pensando que está tudo bem, está tendo um problema lá em cima. Houve uma época que a gente abria a torneira e percebia que saíam umas coisas estranhas na mão. Alta rotação passa num filtro antes, mas mesmo assim tinha hora que ele entupia. Não sei se você soube disso, mas sabe o que tinha lá em cima na caixa d'água? Enxu de abelha. E as abelhas novas caíam na água, morriam e entravam pela tubulação de água. A histologia reclamava porque vinha coisa estranha na água, eles estavam lavando lâmina. O Nivaldo reclamava porque ia lá e queria grudar nos filmes de raio-x que ele fazia. O aluno reclamava porque tinha essas ditas cuja elementos estranhos. Para tirar as abelhas lá de cima, telefona para o bombeiro. Mas o bombeiro veio, olhou e não quis. Telefona para a agronomia, para ver se tem alguém lá que venha pegar. Não tinha. Telefona para Campinas, tem que dar um jeito. E Campinas mandou uns bombeiros, não sei se era bombeiro contratado ou bombeiro da Unicamp mesmo, e eles vieram, subiram na torre. Que é uma torre alta, né? Uma torre alta, difícil de trabalhar. Tiraram os enxus de abelha. Foi feita uma proteção especial numa porta que tinha de entrada, que é por onde as abelhas entravam, né, na caixa d'água. É de se imaginar que possa ter tido um problema desse tipo. Mesma coisa que, por exemplo, eu digo de manutenção, eu estou vendo aqui esse anfiteatro bonito, bem feito, bem elaborado, tudo carpetado, com cadeiras estofadas. Você sabe que uma ocasião isso aqui já ficou cheio de água? Ficou sabendo? Sim, sim. Então, e você acha que era possível de se imaginar? O alagamento aqui Um alagamento aqui nesse local? Porque tinha uma represa aqui no zoológico, que se rompeu, estava chovendo demais, aquela água toda desceu, e onde que ela pôde entrar e estourar, ela entrou e estourou. Mas foi terrível, porque também naquela época tinha carpete, tinha cadeiras boas, não era desse tipo, mas eram cadeiras apreciáveis, era uma coisa nova. Só para você imaginar. Começa a tirar água, puxa a água com bomba, e vai um dia, e vai dois. Foi tirando a água, foi uns 3 dias puxando a água com bomba. Quando foi chegando no fim, aparece peixe, aparece cobra, aparece tudo quanto foi. Era lodo, né? Sim. Então tem que fazer sempre a manutenção e a manutenção preventiva de tudo. O senhor gostou da experiência como diretor da FOP? Olha, para dizer a verdade, o que eu gostava mesmo era de dar aula. Para mim, ainda, ultimamente nem tanto, mas houve uma época na minha vida que eu acordava de manhã cedo e falava, estou perdendo hora, porque tenho que estar lá antes dos alunos. E já estava aposentado. Então, as coisas ficavam assim, de uma certa forma, na cabeça da gente, que você se sentia com obrigações nesse sentido. E por muito tempo, eu achava que a minha obrigação era estar dando aula. Na gestão do Simonides, vocês fizeram também a quadra, não é isso? Fizemos a quadra poliesportiva, sim. Fizemos os quiosques, fizemos o vestiário, que o vestiário era uma coisa muito simples e não dava para ser utilizado. No fim ficava lá, entrava gente estranha e só era atrapalhada. Os alambrados começaram a cair também, porque as corujas começaram a fazer ninhos por baixo, tivemos que recuperar o alambrado. Inventamos também de fazer a iluminação do campinho de futebol, que não tinha. Para isso a Santinha aqui nos deu os postes. E achamos assim que o aluno não ia aproveitar. Nossa, mas direto fazia um campeonatinho, gostava de vir bater uma bolinha, utilizavam o vestiário que nós tínhamos feito, né? E tudo é bom.
Quando tinha festinha de que alguém colava grau, iam lá, usavam os quiosques. A inauguração do prédio da administração foi na sua gestão? Na minha. E interessante é o seguinte, todo mundo indaga, por que esse prédio é de assim? E não de assim, acompanhando a longitude da FOP. Porque esse dito cujo cano do SEMAI passa e corta aquele local de assim. Verdade, verdade. Passa bem atrás. E não podia fazer o prédio em cima da tubulação do SEMAI. Daí eu fui conversar no SEMAI para ver se conseguia. Vieram, fizeram estudo, passa por lá, tira para cá, tira não sei lá. Só que tinha custos. Ele queria que a FOP pagasse, que a Unicamp pagasse. E cadê o dinheiro? Daí que veio a ideia de fazer esse prédio nesse sentido. Fizemos também o depósito de inflamáveis, na arborização. Para a arborização, algumas coisas nós tivemos que comprar. E nisso nós tivemos a colaboração dos cursos de especialização, que sempre deixavam uma reservinha e a gente utilizava. Porque como é que a gente ia fazer os buracos de 60 por 60 por 60, pôr adubo lá dentro sem ter dinheiro? Quem fez os buracos foi o seu Joaquim, com o filho dele, que eram os antigos jardineiros, né? Mas tem custos. O senhor é citado como um diretor que buscava aproveitar itens que a Unicamp doava, isso, senhor? Ah, sim. Opa! Tanto é que nós tínhamos 4 Itautec, 8 bits. E tinha lá um lugar que sempre tinha material. Então, eu ia lá nesse lugar, me indicaram, porque o pessoal do STEC mesmo, foi lá um dia, tinha 6 desse 8 bits. Eu peguei os 6. Ah, mas precisava mudar a chapinha, precisava não sei o quê, transfere, faz a transferência. Eu fui conversar com a pessoa, não, nós temos interesse, sim, pode levar. E trouxe para cá, colocava para os alunos bater tese, mas era uma beleza. Imaginou bater tese com máquina datilográfica? Na ocasião, nós tínhamos uma impressora, né? Uma impressora que era de um computador, que nós, o computador mesmo, não tínhamos só a impressora. Daí nós fizemos uma transferência com a física, que a gente dava a impressora e eles davam um PC, um PCzinho. Era melhor que uma impressora, que não tinha impressor, o computador. Daí fizemos a troca. Me lembro que uma ocasião, agora fizeram diferente, ficou bonitinho aí à frente. Nós fizemos com ardósia. De que jeito? A Unicamp tinha feito uma reforma nos pavilhões lá e tinha sobrado uma certa quantidade de ardósia. Porque nada ia aí. Ficava tudo sempre feio. E com a ardósia ficou um lugarzinho de lazer para os alunos. Eles iam estudar, iam bater papo, ficavam sentados porque tinham uns tipos de banco, né? Na época lá em Campinas, sabe quem me ajudou demais? Foi a mãe do Caio Ferraz, professor da Endo. Sim, e era a dona Vera Randi, né? Vera Randi. Doutor Viral, eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho feito para os diretores. O que a FOP representa pessoalmente para o senhor? Tá? Ai, rapaz. Vou contar uma coisa para você. Desde aquele tempo do Liberale, na minha cabeça a FOP virava, né? 24 horas por dia. Quer dizer, se precisasse de mim aqui à meia-noite, eu ficava. E no tempo de diretor, eu vinha de sábado à tarde, domingo de manhã. Sempre vinha. E sempre achava coisas para ser feito. Achava um funcionarinho dando uma dormidinha, os guardas. Então a sua resposta, a sua pergunta que eu respondo é dessa forma. O que significa, significou, e ainda no meu coração é FOP. Para mim, se você perguntar para ele, não, mas a FOP está em 7º lugar, está no não sei o quê, está nada. A FOP é a primeira. Como é que são os funcionários da FOP? Só tem gente boa. E os professores, os melhores do Brasil. É isso que eu penso. Mas eu também não deixava passar as coisas em branco. Às vezes sai cada briga lá na congregação, que desiste para cá, desiste para lá, sempre tem. Mas quando chegava lá em Campinas, não. Tudo lá em Piracicaba está certíssimo. E assim vai.
E assim dá para ir tocando a vida.